dá ok, a gente vai começar, tá? Vai dar ok e a gente vai entrar ao vivo. Boa tarde, estamos aqui, eu, o colega Rodrigo Finardi, para fazer uma entrevista com a doutora Karina Albuquerque de Nicol, do Ministério Público, da promotora de justiça aqui do Rio Grande do Sul, para falarmos um pouco a respeito do combate ao coronavírus e das ações que estão sendo implementadas, sob o ponto de vista também do Ministério Público, que tem acompanhado de perto, Rodrigo, todas as ações das prefeituras, as ações dos órgãos de segurança, das instituições hospitalares e também o comportamento da população. Então, doutora Karina, boa tarde, obrigado por falar conosco. Primeiro, a gente fez uma entrevista hoje no final da manhã com a senhora, onde a senhora chamou a atenção a respeito da necessidade de obedecermos o decreto estadual, a legislação. A senhora tem percebido que algumas pessoas, entidades ou empresas vêm desobedecendo esse decreto? Boa tarde. O que nós temos observado aqui é realmente um certo descumprimento, né? Não, nós temos observado os lojistas têm seguido o decreto, mas o que nós notamos é que a população não está seguindo muito. O que nós vemos são muitas pessoas sem máscaras, muitas pessoas circulando, muitos idosos circulando, o que nos deixa muito preocupados, porque os nossos números aqui estão muito altos. Bom, primeiramente, a gente tem aí uma lotação, e até estava acompanhando agora os dados da SES, da Secretaria de Saúde Estadual, e nós temos cerca de 103% de lotação UTI Covid no estado. Então, são números muito altos. E aqui na nossa região, a gente está até mais. Nós temos aqui 106% de lotação em UTI Covid. Então, realmente está muito alto. E nos leitos Covid também, a gente já está chegando perto da lotação. Pelo que eu pude ver hoje, pela manhã, nós estamos com apenas 8 vagas de leitos Covid, além da UTI. Então, a situação é muito grave. E uma coisa que é interessante a gente colocar, Saulos, é que a gente está diante de uma nova variante. Eles estão considerando quase uma nova Covid, que é essa chamada de P1, que vem de Manaus. Essa variante, ela é muito grave, ela é terrível. Hoje em dia, ela está sendo considerada, não só no Brasil, como no mundo, como uma das piores, se não a pior variante Covid. Nós temos muitas variantes, né? O vírus é um organismo que muta muito, ele varia muito. Aqui no Rio Grande do Sul são muitas variantes que estão sendo encontradas, e o que eu pude perceber hoje de manhã lá vendo atualizações da SES, é que aqui na região não chegou ainda a P1. Nós temos ali perto de Porto Alegre, em outros lugares do estado, que já foram detectadas já foi detectada essa variante, mas ainda aqui na região nós não temos. E estamos nesse quadro caótico aqui em Erechim e na região. Então, doutora, boa tarde. Boa tarde, doutora, é o Rodrigo, tudo bem? É que eu vejo realmente que a carga viral é muito maior dessa nova variante, e se nós estamos lotados realmente acima de 100%, mais alto que a média estadual, nós podemos sim ali para frente então ter esse problema ainda mais agravado por aqui, né? Acho que essa questão nós temos que deixar bem claro nesse momento. Exatamente, Rodrigo. É muito preocupante isso, porque estamos lotados e, até onde sabemos, pelos testes que já foram realizados, a P1 não chegou aqui. Muito provavelmente, esse aumento de casos que a gente está vendo na região são decorrentes do carnaval ainda, né? Porque a gente começa a observar 10, 15 dias depois de algum evento os resultados. Então, assim, se hoje, se fizesse lockdown, por exemplo, como se está fazendo na Europa, em alguns países, ainda assim nós demoraríamos 15 dias para ver um resultado positivo. Então, se nós continuarmos do jeito que nós estamos já, com UTIs lotadas e os leitos Covid também chegando na lotação, nós vamos chegar no estado de Manaus, em que as pessoas estão morrendo sufocadas. Nós já percebemos uma falta também de oxigênio,
Em Porto Alegre, conversando com alguns médicos, infectologistas e pessoas que atuam na área de frente, já está começando a ver aquela escolha de Sofia, tem que se escolher quem vive e quem morre, e estamos ficando sem os anestésicos também, o que pode gerar aquela situação terrível de ter que entubar uma pessoa sem dar anestésico, porque as pessoas têm que ficar amarradas na cama para aguentar, então aquele tubo atravessando a sua garganta, para ela poder respirar, fora o fato de realmente faltar oxigênio, então as pessoas morrem sem conseguir respirar. É uma situação alarmante, nós precisamos da conscientização da população, principalmente, os idosos não saem de casa se não precisarem, porque, de fato, estão se expondo a um vírus, e essa mutação ainda, né, um vírus grave, e essa mutação ainda pior, para piorar a situação, e que ainda, vou repetir, não chegou ainda em Erechim. Então, quando chegar esse novo vírus, como muito bem disse o Rodrigo, que ele tem uma carga viral maior, ele é mais transmissível, e ainda por cima, quem já teve Covid não está imune a ele. Hoje pela manhã, saiu uma notícia que possivelmente algumas vacinas tenham uma certa imunidade em relação a a variação da Covid, que é a P1. Mas ainda não se sabe bem ao certo, né? As pessoas, algumas já tomaram 2 doses, outras tomaram 1 dose, mas ainda assim, mesmo com vacina, não se impede que tenha o vírus, que não se impede que tenha Covid, e muito menos que se transmita. O que acontece é que a pessoa pode pegar Covid, mas um pouco mais atenuada, o que é uma coisa muito boa nesse momento. Doutora, aproveitando então e considerando essa sua observação que é oportuna e a gente constata isso nas ruas, a população de fato não se deu conta do que está acontecendo e muitos não pararam como deveriam estar em casa agora. Aqueles, claro, que não precisam estar, considerando o comércio fechado, enfim. Mas é justamente a respeito do comércio que eu gostaria de ver contigo. Nós temos um decreto estadual que deve ser cumprido, aliás, essa é a posição da CDL. Eu falei com o jurídico da entidade e eles sustentam que a posição da CDL há um decreto, cumpra-se. No entanto, a gente tem informação de que movimentos de determinados comerciantes pensam em abrir as portas amanhã ou depois. Quem vai abrir as portas amanhã? Em que tipo de crime estará incorrendo e qual a sua opinião a respeito? Nesse ponto, nós vamos dar os parabéns pela CDL, que sempre foi muito consciente nesse sentido, e está sendo muito cumpridora das regras, e realmente é lamentável que haja esse tipo de movimento, principalmente porque acaba sendo um movimento irresponsável. Nós sabemos que a situação econômica está complicada, está difícil para todas as pessoas, os comerciantes estão sendo afetados, todo mundo sabe disso. Agora, nós vivemos um momento muito complicado, muito grave, muito delicado, e é necessário agora que a gente se una para conseguir vencer esse vírus. Eu acho que Erechim sempre foi uma cidade muito pioneira em muitos aspectos, é uma cidade guerreira, e realmente nós esperamos que não haja esses movimentos dissidentes, porque com certeza isso aí viria claramente em prejuízo de toda a população, de toda a cidade. O que existe, nós esperamos realmente que haja essa consciência das pessoas, porque vão estar colocando outras pessoas em risco, né? Até houve uma discussão bem interessante a respeito das academias, que até em muitas listas as academias estão em primeiro lugar na transmissão do vírus, pelos profissionais de saúde não tanto, muitos deles até estão vacinados, mas, vamos repetir, a vacinação não impede que haja contaminação e a transmissão, mas estão vacinados, ok, só que os aparelhos que se usam dentro de uma academia são altamente transmissíveis. O ambiente de uma academia é altamente transmissível. Então, há de se ter muito cuidado com isso, né? E nesse momento, realmente, acaba não se tornando algo essencial para ser realmente utilizado esse serviço. O que existem de penalidades, digamos, para quem descumpre os decretos, nós temos a possibilidade de aplicação de multa,
possibilidade de interdição do local, e aí, em situações realmente mais graves, a gente tem incidência de crime. Nós temos um crime muito específico, é o 268, nós temos o crime de desobediência também, que aí pode ser aplicado, e aí, infelizmente, essas penalidades podem ser aplicadas no caso de descumprimento de decreto, né? O município está sendo muito diligente, está sendo muito fiscalizador, nós temos acompanhado as ações do município, que tem atuado muito efetivamente, e, de fato, se acontecer algo assim, as providências vão ser tomadas. Doutora, pouco antes de entrar aqui nessa live, eu estava conversando com o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Rafael Ayub, onde ele me repassou que acredita que até sexta-feira poderá ter 24 leitos UTI Covid em funcionamento. Essa é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo nós gostaríamos que eles não fossem usados, né? E só vai baixar o percentual de internação, mas não de casos absolutos, eu gostaria de dizer. Então, cada vez se faz mais necessário esse cuidado externo, cada um faz a sua parte. Eu acompanhei ontem, na parte da manhã, todos os momentos da manifestação das pessoas em frente à prefeitura até eles serem recebidos pelo prefeito. E existe sim um pensamento antagônico entre a ciência e a economia nesse momento, né? Eu acho que essa é uma questão, claro, como a senhora mesmo frisaste recém, todo o setor da economia está sendo prejudicado nesse momento, mas esse pessoal do comércio, o menor, que tem poucos funcionários, eu acho que quando passar isso, as consequências são uma grave futura. Não é uma defesa a eles, é como lidar com essa situação, doutora, que eles acham que o deles também é essencial. Como é que o Estado vê a questão do que é essencial e não é? Isso aí é uma questão até um pouco complicada, Rodrigo, porque o Estado tem variado no que ele entende como essencial ou não, né? Então, isso aí, a cada semana nós somos surpreendidos por uma decisão do governo, né? Obviamente que pautada em estudos e tal, mas, enfim, por uma decisão do governo a respeito do que é essencial ou não. Claro que eles também estão analisando todas essas questões que tu trazes para nós nesse momento, que é o problema da economia, né? Claro que existe um prejuízo, né? Claro que a gente sabe que as empresas estão sofrendo com toda essa pandemia. Mas o que se pede nesse momento é o seguinte, e o que os infectologistas e epidemiologistas estão falando é o seguinte: se agora se toma cuidado por uns 15 dias, né? Não é tanto tempo, se a gente conseguir realmente dar uma segurada durante 15 dias, e não com movimentos de rebeldia, vou abrir e tal, mas sim um movimento coeso, todos juntos. Então, vamos fazer isso, vamos ficar em casa o máximo possível, idosos não vão sair, pessoas que não precisam sair não saiam de casa, o comércio não abre, então isso aí também diminui a circulação de pessoas. O que se consegue com isso é um desafogamento dos hospitais. É que as UTIs não fiquem tão lotadas quanto estão, para que seja possível, então, que haja uma certa respiração de todo o sistema de saúde. Porque, realmente, nós já estamos em colapso. Não é uma previsão de colapso. 106%, como nós estamos aqui em Erechim, 103% no Estado, nós já estamos em colapso. Mas cabe a nós a decisão se nós vamos chegar a uma situação como está Manaus, ou se nós vamos conseguir, e aí com a nossa força, com a nossa garra, mesmo sendo difícil nesse momento, se nós vamos conseguir passar por essa, sem que as causas sejam tão catastróficas para todo o nosso município e nossa região. Doutora Karina, na nossa entrevista de hoje de manhã para o site, para o Facebook do jornal, vieram algumas perguntas, como estão vindo agora nesta live, mas eu registrei uma delas que fala da Havan. Há um descontentamento geral dos comerciantes locais, pois pequenos estão fechados. E a Havan, por colocar meia dúzia de sacos de feijão e arroz, é o que dizem, estaria aberta, comercializando tanto esses alimentos como materiais escolares, o que, aliás, está previsto no decreto, né? Mas a senhora tem uma posição a respeito desse tipo de empresa ou de empreendimento que faz uma volta para ficar aberto, atendendo meio que camoteado?
É uma excelente pergunta, Salos. A Havan, na verdade, ela faz uma burla à legislação, o que é, na verdade, o que é muito injusto, porque uma grande empresa como a Havan, os cachorrinhos, uma grande empresa como a Havan, ela acaba abrindo, né? Nós sabemos que é uma loja de departamentos, e aí muitas vezes o pequeno comerciante aqui local tem que fechar, porque realmente se enquadra na questão do decreto. E é uma situação absolutamente injusta. E até assim, a Havan, já sabendo dessas questões, ela, por vender, e nem é arroz e feijão, porque nós fizemos uma vistoria, é chocolate, é aquelas batata frita, umas coisinhas, paçoca, umas coisinhas só, que ela vende de alimentos. E então ela faz uma burla, na verdade, ela fez um registro no município, isso é possível pelas leis municipais, né? Não há uma coadunação aí do município com qualquer burla, mas existe uma legislação municipal que diz que com a venda de alimentos, ele entra em hipermercado, então, e entra como venda de alimentos. Então, por causa dessa burla, digamos, à legislação, ela poderia abrir. No entanto, diante mesmo dessa situação, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública ainda na semana passada para que houvesse, então, o cumprimento desse decreto e comprovando, por meio de fotografias e averiguação no local, lá na mesma van, que ela se trata de uma loja de departamentos, como todo mundo sabe que é. Todo mundo aqui que já foi lá sabe que é loja de departamentos, aqui não é venda de alimentos, não é como um mercado, não é? Nos mercados que a gente tem aqui, Caetá, Master, não é assim, é uma loja de departamentos. Então, se entrou com essa ação civil pública. Acontece que agora houve uma mudança do decreto. E aí, pela mudança do decreto, a Havan pode vender parte desses produtos que hoje estão considerados como essenciais, né, e outros já não. Ele tem que fazer, então, o fechamento e indisponibilização dos clientes de chegarem nesse local para adquirirem produtos. Então, pelo que nós conversamos com a Vigilância Sanitária, que está acompanhando isso, houve, então, essa adequação da Havan, enfim, ela está operando dessa forma atualmente. Ela só vende realmente os produtos essenciais, de acordo com o novo decreto do governador. Mas estamos observando, né? E qualquer questão, qualquer alteração, qualquer descumprimento do decreto, entre em contato com a prefeitura, entre em contato com o Ministério Público, que nós vamos averiguar. Então, se eles vendem pouca comida, estão vendendo só chocolate e salgadinho agora, então. Né? Mas poucas coisas, assim, que estão vendendo. Bom, doutora, em relação... eu sei que não compete especificamente à senhora essa atribuição, mas em relação às vacinas, como é que a senhora tem acompanhado esse processo de aquisição pelo Estado, enfim, o Estado brasileiro, né? E qual a importância dela? Como é que o Ministério Público pode participar dessa discussão, estimulando que o poder constituído acelere esse processo? A questão das vacinas é extremamente importante, porque são as vacinas que vão garantir a imunização, de fato. O que se tem feito aí no nível estadual, o Ministério Público tem atuado junto ao governo do Estado para que haja, então, essa aquisição de vacinas. Eu também soube que aqui o município também está agilizando ações nesse sentido, o que é muito importante, mas realmente nós estamos encontrando muitas dificuldades. Se nós compararmos com outros países da Europa, que até inclusive fizeram lockdown, né? Por exemplo, até dá para dizer, se as pessoas reclamam aqui do Brasil, em Portugal eles fizeram lockdown e eles vão ficar até a Páscoa. A lockdown de verdade, fecha tudo e as pessoas ficam dentro de casa. Não é como aqui. Aqui nunca houve lockdown. Aqui nunca aconteceu. O que existe é fechamento de alguns serviços, algumas lojas, alguns locais. Mas lockdown, da pessoa ficar em casa, nunca houve. E, de fato, nós observamos em vários países a diminuição brutal da curva de transmissão e de hospitalização, o que é muito importante. Então, as vacinas são essenciais, né? Já se descobriu, agora já chegou uma nova vacina, já temos várias vacinas no mercado, e de fato, tem que haver essa aquisição de vacinas, haver essa imunização coletiva, porque só assim, realmente, a gente vai conseguir conter esse vírus. E, principalmente, essa mutação desse vírus, que é assustadora.
Doutor, eu acho que um outro grande problema que a gente está vivendo no país, no meu ponto de vista, ninguém precisa concordar com o que eu vou falar aqui agora, desde o início foi politizado muito a pandemia. E a gente acaba convivendo no dia a dia com mais fake news que notícias verdadeiras, como é difícil para a população estar atenta a tantas mentiras que está circulando nas redes sociais. A gente sabe que os órgãos de segurança, MP, judiciário, sempre estão muito vigilantes com relação a isso, mas eu acho que isso se proliferou em muito maior quantidade nos últimos meses. Como é que a senhora vê isso? E como combater isso? Essa é uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando. É por isso que nós estamos com tantos mortos no Brasil. O que as pessoas têm que fazer, elas têm que buscar as informações direto nos sites que tratam do assunto, né? Procurar profissionais realmente que estejam estudando a Covid, porque opiniões, a pessoa tem uma opinião, né? Mas realmente o que a ciência pode provar, o que é garantido, o que não é garantido, isso aí os médicos, especialistas podem dizer. Então as pessoas devem procurar sites confiáveis, ir direto na Secretaria de Saúde Estadual e alguns sites confiáveis, para realmente ver a questão, quantas pessoas têm mortes, quantas contaminadas, como é que está funcionando isso, como é que são os gráficos, porque senão grupo de WhatsApp não dá para confiar, né? E realmente são informações que nós temos, é uma coisa terrível, porque nós temos uma política versus saúde da população, versus vida, então fica complicado mesmo, né? As pessoas não devem ficar confiando muito em que recebem em WhatsApp ou até Facebook, porque o que nós temos visto são muitas fake news, né? Então, nós devemos procurar direto nos sites e direto nas empresas jornalísticas que são confiáveis para realmente pegar uma informação que esteja vinculado com a saúde e com a ciência, e não falatórios e politização da vida. Acaba sendo isso, né? A politização da própria vida dos brasileiros. Tá certo, doutor Rodrigo, tem mais alguma consideração? Nossa equipe, Leandro, tem alguma consideração? Então, a gente agradece. Alguns questionamentos poderão ser encaminhados para a senhora, que chegaram aqui, para que a senhora possa responder no transcorrer ali do dia, eu te encaminho, tá? E agradecemos a presença, torcemos para que amanhã, como está marcado esse movimento de abertura do comércio, as pessoas repensem, porque a gente acaba de receber uma informação que a Brigada Militar já está atenta a qualquer tipo de ato e ela vai fazer cumprir a lei, é o que nos dizem. Então, que as pessoas tenham consciência, a gente sabe da dificuldade, mas não é hora de colocar a vida dos outros e de si mesmo em risco. Exatamente, Salos. Eu agradeço a oportunidade, então, um bom dia para o Salos, Rodrigo, Leandro, e dizer que o Ministério Público está sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.